Amém. A paz do Senhor a todos, igreja do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos nesta hora, curva a sua cabeça. Pai, nesta noite, Senhor, nós desdizemos a Ti, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Deus, como a Tua igreja, Senhor, estabelecida neste lugar. Eis-nos aqui, ó Deus, como os Teus filhos, Senhor, reunidos neste lugar com um propósito, ó Deus, de sermos a cada dia mais aperfeiçoados pelo Senhor e pela Tua palavra. Queremos a cada dia mais, Senhor Deus, aprender de Ti, Senhor, para que possamos manifestar o Senhor através das nossas vidas. Por isso nós Te pedimos, Senhor, nesta noite, fala com cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, com o nosso coração quebrantado diante de Ti. Porque queremos, ó Deus, a cada dia ser melhores, ser filhos Teus, Senhor, melhor nesta terra. Para que o mundo, Deus, ao olhar para nós, creia que o Senhor nos enviou, Pai, a este mundo, ó Deus, para manifestarmos a Cristo, Pai. Por isso, vem sobre nós nesta noite. Vem sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, e fala conosco. Abre, Senhor, o nosso coração, ó Deus, que nós não estejamos, ó Deus, incrédulos, ó Pai, mas que possamos, ó Senhor, estar com o nosso coração como uma terra boa, Deus, uma terra bem preparada, para que a Tua palavra, Senhor, ao cair ao nosso coração, ao chegar ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, ela possa produzir frutos que glorifique o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Esse é o anseio, esse é o desejo do nosso coração, que a nossa vida, ela possa manifestar o Senhor, que possamos ser cada dia mais pessoas melhores, pessoas mais profundas no conhecimento da palavra de Deus, para que a gente possa manifestar a Ele, para que o mundo lá fora, eles olhem para nós e vejam que o Senhor nos enviou. Amém? Enviou a mim, enviou a você para manifestar a Cristo, para falar dele. Amém? Que as pessoas possam ser atraídas. Amém? E muitas vezes nós fazemos esta oração, né? Quantos de vocês já oraram, Senhor, que diminua eu e que o Senhor cresça em mim? Quem já fez essa oração? Quem aqui já orou pedindo assim, Senhor, que as pessoas ao olhar para mim, elas vejam Cristo em minha vida? Quem já fez essa oração? Nós oramos, né? Falamos isso, mas para que as pessoas olhem e vejam Ele em nós, irmãos, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter atitudes que manifestem a Ele. Não podemos nos comportar muitas vezes na nossa vontade, na nossa carne, né? No nosso achômetro, e achando que isso vai manifestar a Ele, porque não vai. Não vai. O que manifesta o Senhor é nós vivermos a palavra de Deus, é a gente agir, se mover segundo a palavra do Senhor. Não tem outra forma, não tem outro meio pelo qual Cristo é visto em nós, e nós manifestamos a Ele, a não ser quando a gente aplica a palavra do Senhor diariamente nas nossas vidas. E isso é o desafio diário de um cristão, amém? Daquele que quer manifestar a Ele, que quer se parecer com Ele a cada dia mais, amém? Irmãos, e eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 6, um versículo conhecido por todos nós, por muito, né? Pelo mundo inteiro. E é uma oração. Mateus 6, 9. Que diz assim. Aqui,
Jesus, ele vai ensinar os discípulos a orar. E você já ouviu isso várias vezes, né? Quantas vezes você já fez essa oração? Muitas, né? E ele nos ensina assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Uma oração conhecida por todos nós. Uma oração que nós já fizemos várias vezes. E ele começa dizendo assim para nós, e nos ensinando a chamar Deus de Pai, né? Pai nosso, meu Pai, né? Ele começa nos ensinando e nos instruindo a nós nos voltarmos a Deus como nosso Pai. E o Eric comentou, né, e falou aqui na hora do louvor sobre o nosso Pai, sobre aquele que nos conhece, sobre aquele que tem cuidado de nós. O nosso Pai, Deus é o nosso Pai. E ali me chamou muito a atenção que nos capítulos 5 e no capítulo 6 e 7, a gente vê Jesus, ele falando aos seus discípulos e ensinando. E ali ele fica, né, aparece Jesus ali os 3 capítulos ensinando os seus discípulos. E o que me chama a atenção? Que ele está ali ensinando coisas práticas. Ele está ensinando coisas do nosso dia a dia. Ele nos ensina sobre amor. Ele nos ensina sobre perdão. Ele nos ensina sobre... que mais? Ele dá tanto instrução, tanto ensinamento, que depois eu peço que você leia na sua casa. Ele diz assim, ó, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E ele destrincha ali muitas coisas. Ele fala sobre como a gente se comportar. E o que me chama a atenção é que ele fala sobre coisas práticas. Mas se a gente ler esses 3 capítulos, nós vamos encontrar tantos ensinamentos que muitas vezes nós não conseguimos praticar. Nós não conseguimos colocar em prática. Assim como a oração do Pai Nosso. Uma oração tão linda que eu faço ela desde que eu fiz catequese. Né? Eu aprendi essa oração e ali a gente repete ela. Mas no dia a dia, no nosso dia a dia, quando nós nos pegamos com essa verdade, com essa realidade, coisas do nosso dia a dia, muitas vezes nós ainda nos pegando, sendo reprovados nas nossas atitudes. Né? A Bíblia fala que até que Cristo venha, nós estaremos em processo de aperfeiçoamento. E até que Ele venha, nós estaremos, né, nesse processo. Nós estaremos buscando. Mas será que nós estamos se esforçando para fazer da palavra de Deus uma prática, uma realidade na nossa vida? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Ou já ouvimos tantas vezes que às vezes colocamos no automático e quando chega a hora de nós praticarmos, somos reprovados. E os anos vão passando, os dias vão passando e o Senhor, Ele tem nos chamado para romper. O Senhor tem nos chamado para ser pessoas melhores. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, como cristã, como pessoa, como mulher, né, como filha de Deus. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. E nós precisamos nos desenvolver até que isso se torne uma realidade na nossa vida. E ali na oração, Jesus, Ele nos ensina a nós orarmos e falar Pai, Pai nosso. E
eu queria falar com você assim, ó, quantas mães e pais nós temos aqui? Somos mães, somos pais, né? E o nosso filho, o que o nosso filho significa para nós? O que o seu filho significa para você? Muita coisa, né? Meu Deus. Um filho, irmão, ele não precisa fazer nada para ser amado. Ele simplesmente é. Um filho, ele não precisa se esforçar para agradar o pai. Ele simplesmente agrada. Quando se esforça é um bônus, né? Mas ele não precisa de nada. O filho, ele tem acesso à casa do pai, à intimidade do pai, da mãe, né? O filho, ele tem acesso, ele não precisa marcar horário para falar com o pai. Ô pai, às vezes a gente está conversando uma coisa importante, né? E as crianças chegam, se atravessam no meio, já fala, e já não tem paciência, né? Os meus são pequenos, já fica... E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema. Esse é um filho. E o filho, quando alguém faz alguma coisa para o filho que a gente não gosta, deixa o pai triste, não deixa? Deixa a gente triste, a gente fica, puxa vida, por que fazer isso com o meu filho? O filho, ele tem algumas exclusividade do pai. O filho tem exclusividade do pai. A gente, com os nossos filhos, a gente dá umas regalia a mais para o nosso filho. Porque ele é nosso filho. Simplesmente porque ele é. Sem ele fazer nada em troca. E nós somos pais terreno. E quem aqui tem mais de um filho? E quando, irmão, um outro filho chega e briga com o primogênito, vamos dizer assim, o que acontece com aquele que brigou? Uma correção, às vezes precisa, uma conversa, mas está tudo bem. Quando um irmão faz uma coisa, ali tem um monte, né, nas idades, faz alguma coisa que o outro irmão fica triste, o que o pai faz? O pai diz que agora não é mais filho, o pai exclui. O pai fala assim, então agora você brigou com o teu irmão, então eu tiro a mão do teu irmão e só você vai ser abençoado? Não. O pai ama da mesma forma. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o Senhor, Ele é Pai. Deus, Ele é Pai. E quando nós nos convertemos, irmão, nós se tornamos filho. Você é filho, eu sou filha. E Jesus é o primogênito de muitos irmãos. E todos nós somos filhos. E olha para essa pessoa que está do seu lado. E fala para ela, você é meu irmão. Você é minha irmã. Olha para o da frente, olha para o de trás. Essa pessoa linda que está aí do seu lado. Irmão, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem privilégio. Você tem acesso às coisas do Pai. Quando uma criança ela nasce, né? Falando do pai terreno, o que acontece na família? Festa. A festa, a celebração, não é? As pessoas visitam, as pessoas vêm visitar, trazendo um presentinho porque nasceu uma criança. Tem uma irmã grávida, a gente faz festa. E quando um filho ele se converte, uma pessoa lá do mundo, ela aceita Jesus como único Senhor e Salvador. Sabe o que acontece no céu? A Bíblia diz: celebração, uma grande festa. Por quê? Porque o filho, ele estava longe, estava morto, né? E ele nasceu para Deus. Então, irmãos, nós somos uma grande família, eu e você. Nós fazemos parte de uma grande família. Nós somos uma família de muitos irmãos, aonde Deus é o Pai, Jesus é o nosso irmão, nosso primogênito, e nós somos irmãos. E o que eu quero falar para você, irmãos? Quando um irmão nosso faz alguma coisa que a gente não gosta, Deus não tira e fala assim, então agora
por causa disso, você não vai ser mais abençoado. Irmão, ele é filho, ele é irmão, não importa o que ele faça, as mãos do Senhor continuam sobre todos nós. O que ele vai fazer? Ele vai nos falar conosco, ele vai nos corrigir, ele vai nos instruir, ele vai nos ensinar. E assim, irmãos, nós somos essa grande família, nós somos o corpo de Cristo estabelecido nesta terra, e o Senhor quer que a gente seja um, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. O Senhor quer e o Senhor deseja a unidade da igreja, do corpo de Cristo. O Senhor, Ele anseia por isso. E como uma família, se um irmão pega a coisa um do outro, sem avisar, o pai não muda quem ele é. Não muda. E nós precisamos, irmãos, nos posicionar, porque como nós nascemos em um lar, onde, numa família terrena, onde muitas vezes as coisas, elas giram em torno de nós, porque a gente lá em casa, vamos organizar as nossas férias, a nossa viagem, em quem a gente pensa? Nos crianças, o que vai ser bom para eles, um lugar que eles vão gostar. Vamos no restaurante, quando a criança é pequena, a gente vai num lugar que tem um parque, né? Então a gente pensa na criança, e a gente como ser humano, muitas vezes crescendo, achando que as coisas, elas acontecem em torno de nós, daquilo que a gente quer, daquilo que é melhor para nós, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acha que é o certo, e ponto. E quando nós somos inseridos numa família maravilhosa assim, né? Nós precisamos entender que nada é sobre nós. Quando nós estamos inseridas na igreja, no corpo de Cristo, nós precisamos entender que não é sobre eu e você. Não é nada sobre nós. É sobre Cristo. É sobre o filho mais velho. É sobre o primogênito. É sobre aquele que está em nós. E por ele estar em nós, irmãos, nós precisamos anunciá-lo. Né? O pastor Manuel, ele ministrou sobre que o Pai, Jesus foi enviado para manifestar, para anunciar e revelar o Pai. E Jesus, ele veio, e Jesus veio para revelar o Pai. E nós estamos na terra, a igreja do Senhor, para revelar o Filho, para revelar Cristo. E muitas vezes nós estamos lá na nossa casa, na nossa família, crescemos assim, onde as coisas muitas vezes acontecem para nos agradar, para aquilo que nos traga bem, conforto. E quando a gente é inserido no corpo de Cristo, muitas vezes nós queremos que continue assim, que as coisas continuem funcionando desse jeito, porque seria tão fácil, tão bom, todo mundo agradando, imagine. Para um seria bom, né? Para o outro seria horrível. Imagina só nós sendo agradados, eu e você, acabaria com a igreja. Mas não é sobre eu e você. Não se trata de nós, se trata dele. Amém? Então tudo que nós fazemos nesta terra, como igreja do Senhor, e quando eu falo como igreja, eu não estou falando só de nós, estou falando da igreja, das igrejas, né, estabelecidas sobre a terra. A nossa missão como igreja, como filhos de Deus, é revelar Jesus, o Cristo, é revelar a Ele, porque tudo é sobre Ele, não é nada sobre nós. Em Colossenses 3:11, diz assim: Colossenses 3:11.
Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo, vamos ficar com essa parte, mas Cristo, Ele é tudo em todos. Cristo é tudo em nós. Ele habita dentro de mim e de você. Faz assim. Cristo habita dentro de mim e de você. Ele está aqui dentro de nós. E agora a palavra de Deus diz que Cristo é tudo. Ele é tudo, irmão. E Ele está em todos. Em Colossenses 1,16 diz que tudo foi criado, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Nada foi criado para nós, mas para Ele. Tudo foi criado para manifestar a Ele. A natureza, o mundo, tudo que há no mundo, eu, você, fomos criados com essa finalidade. Nós fomos criados para anunciar, para falar, para proclamar. Então, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, tudo que nós fazemos, tudo aquilo que somos, precisa de alguma forma manifestar o Senhor nas nossas vidas. E sendo manifesto nas nossas vidas, Ele atingirão as pessoas que estão à nossa volta, atingirão as pessoas que estão ao nosso lado. Tudo foi criado por Ele. E existem duas formas de nós revelarmos a Cristo. De nós falarmos. A primeira, falando, né? Eu revelo a Cristo quando eu falo para as pessoas sobre Cristo. Em Lucas 6,40 diz que da abundância do nosso coração fala a boca. E do que o nosso coração ele tem se enchido? Ele está cheio. Para que a gente esteja falando do Senhor, para que a gente fale sobre Ele. O que tem saído da nossa boca? Porque nós podemos, irmãos, manifestar o Senhor falando. Falando, buscando uma oportunidade de falar do Senhor para alguém. E até mesmo no nosso dia a dia, no nosso ciclo de amizade, a gente falar sobre Cristo. Né? Ontem nós fomos lá no Josué e na Mary. Tivemos um tempo de mesa, onde nós compartilhamos do Senhor, né? Falamos sobre o Senhor, falamos sobre Cristo, falamos sobre Jesus, falamos o que Ele tem feito na nossa vida, sobre quem Ele é, sobre o que nós precisamos, né, buscar no Senhor. E isso é tão bom, e isso nos edifica. E eu te pergunto, o que tem saído da nossa boca quando nos reunimos? O que tem saído da nossa boca dentro da nossa casa? O que nós temos falado? Qual tem sido a conversa que tem estado na nossa mesa com os nossos filhos, né? O que nós temos manifestado na vida dos nossos filhos, na nossa casa, com a nossa boca, com as nossas palavras? O que nós temos manifestado dentro do nosso lar? Nós temos manifestado o Senhor, nós temos manifestado ensinamentos da palavra, nós temos manifestado palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, o que tem saído da nossa boca. Nós temos falado de Jesus nos ambientes onde nós frequentamos, no nosso trabalho, na faculdade, no nosso dia a dia. Nós temos falado, as pessoas sabem que nós somos cristãos, que nós carregamos Jesus dentro de nós. Ele tem sido visto. Porque, irmãos, eu comecei há um tempo atrás a falar assim, Senhor, que as pessoas, como manifestar? Porque a gente aprende, Cristo está dentro de mim. Ele está dentro de mim, isso é uma realidade, a palavra de Deus diz, Ele está aqui dentro. Mas como que eu ativo isso? Como que eu manifesto Ele? Né? É através de quem nós somos. É através das nossas atitudes.
através de como agimos, de como nos comportamos, que Cristo, Ele vai crescendo dentro de nós. Ele vai crescendo, Ele vai tomando forma através das nossas atitudes, através daquilo que nós falamos, o que nós temos falado. E a segunda forma a forma que eu consigo manifestar o Senhor é vivendo. Viver na prática a palavra de Deus. E para mim viver na prática da palavra de Deus, o que eu preciso? Eu preciso conhecer. Primeiro eu preciso conhecer. Não tem como eu praticar aquilo que eu não conheço. Não tem como eu manifestar, né? Não tem como eu anunciar algo que eu não conheço. Mas eu preciso conhecer, orando, lendo a palavra, buscando na palavra. E eu preciso de entendimento. Eu preciso também de entendimento. Eu preciso também de revelação, para que o Senhor, Ele revele aquilo que está na sua palavra. Para aquilo que Ele quer nos revelar. Porque como eu falei lá no começo, Jesus, Ele ensinou, e Ele falou para os discípulos, e Ele ensinou a nós práticas, lá em Mateus, e de práticas do nosso dia a dia, mas que muitas vezes nos pegamos, o quê? Sendo reprovados. Por quê? Porque nós precisamos do conhecimento, ou melhor, porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas às vezes a gente pode ter o conhecimento, ensinar e não viver. A gente consegue conhecer a Bíblia, pregar a Bíblia e não viver a Bíblia. A gente consegue falar muito bem sobre a Bíblia e não vivê-la. Por isso que muitas vezes a gente olha para versículos que muitas vezes somos acostumados e ouvimos a vida toda, há muito tempo, mas nos pegamos em coisinhas aonde a gente não consegue romper. Por quê? Porque temos apenas o conhecimento. Mas nós precisamos buscar por entendimento. Entender aquilo que está na palavra. E nós precisamos buscar pela revelação da palavra. Senhor, nos revela a Tua palavra. Nos revela, Senhor, a Tua palavra, aquilo que está na Tua palavra. Por que eu não consigo aplicar? Por que eu não consigo entender? Se o Senhor fala coisas tão práticas do meu dia a dia, e muitas vezes na minha prática eu sou reprovada. Senhor, me revela, me dá o entendimento e me dá sabedoria. Nós temos aprendido na escola de sabedoria que tem acontecido aqui toda semana nas terças-feiras, que a sabedoria, ela é Cristo. E a sabedoria, ela é a prática do conhecimento. Amém? A sabedoria, irmãos, eu só obtenho sabedoria quando eu pratico aquilo que eu conheço. Se eu conheço, eu posso até falar, mas se eu não pratico, eu não estou vivendo a sabedoria de Deus. A sabedoria que Deus tem para mim e para você. E quando eu pratico isso na minha vida, isso se torna a sabedoria de Deus, a sabedoria do Senhor nas nossas vidas. E quantos querem viver em sabedoria? Não apenas no conhecimento, não apenas no conhecimento, só que também o conhecimento é o princípio para a gente alcançar a sabedoria. Mas a gente não pode parar nele, não podemos parar no conhecimento, mas nós precisamos buscar o conhecimento. Buscar de todo o nosso coração o conhecimento, porque através dele virá o entendimento, a revelação através da oração, através do Espírito Santo, e nós obteremos sabedoria, em nome de Jesus, amém? Ouvimos falar muito sobre os frutos do Espírito, não é? Se perguntar muitas vezes, a gente às vezes sabe falar de cor,
mas a vivência dos frutos do Espírito. O viver o domínio próprio, o viver a paz de espírito, o viver os frutos no nosso dia a dia. Isso é sabedoria. E isso tem me confrontado, porque às vezes a gente pede: Senhor, dai-me sabedoria. Dai-me sabedoria. Então vai praticar a palavra de Deus. Então pratica a palavra de Deus. E a gente percebe, irmão, que tudo vem dele e tudo volta nele. Tudo é ele, irmãos. O conhecimento a gente adquire através dele, o entendimento através dele, a revelação através dele, a sabedoria é através dele. Não se trata de nós, não se trata daquilo que somos, não se trata daquilo que sabemos fazer ou deixamos de fazer, se trata dele. Dele. Amém? E nós precisamos buscar o conhecimento dele, o entendimento dele, a revelação dele, amém? E a sabedoria praticando nas nossas vidas. A nossa vida, ela vai se tornar uma manifestação viva nessa terra, quando a gente praticar a palavra do Senhor. E isso, irmão, só é capaz, só podemos através da ajuda do Espírito Santo. Pela nossa carne, pela nossa força, pela nossa sabedoria humana, nós não conseguimos. Nós só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo, nos ensinando, nos revelando, nos ajudando. E o Senhor diz que até que Ele venha, nós estaremos nesse processo de aperfeiçoamento. Então, nós precisamos buscar essa prosperidade na nossa vida espiritual, que é de cada dia nós sermos melhores, a cada dia ser melhores com a palavra do Senhor, em oração, em busca pela presença dEle, crescendo em entendimento, em sabedoria, em discernimento. Nós precisamos desenvolver isso na nossa vida como filhos, amém? Como igreja, como povo, como corpo de Cristo. E não é sobre eu e você, é sobre todos nós. Amém? Para que chegamos juntos. Amém? Para que juntos nós possamos avançar como igreja, crescendo, avançando, buscando ao Senhor. E as pessoas olhando para nós e vendo Cristo em nós. Através de uma tomada de decisão. Através de uma escolha que fazemos, através daquilo que sai da nossa boca, através de uma discussão, através de uma situação que nos desconcerta por dentro e como nós agimos. Se nós recorremos à palavra do Senhor e buscamos conserto, quando falhamos, né? Quando falhamos e como que nos posicionamos. Quando acontece alguma coisa que sai de acordo com aquilo que nós esperávamos, e qual é a nossa postura, qual é a nossa posição. Desta forma, nós vamos manifestando Cristo, nós vamos manifestando o Senhor, e vai saindo da nossa boca a palavra de sabedoria, e as nossas atitudes, a nossa vida é um livro. Um dia, a Mari chegou em casa, e ela comentou assim: mãe, mas eu acho que eu tinha que ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa na escola, eu tinha que ser mais de Deus, né? E ela comigo, eu falei: por que, filha? Eu acho que eu tinha que ser mais séria. Eu tinha que ser mais, não brincar tanto, né? E eu comecei, naquele dia, eu falei para ela assim: Mari, você não manifesta Jesus dessa forma. Você manifesta Jesus sendo você, temendo ao Senhor, amando o Senhor. E hoje ela tem vivido isso, onde ela tem manifestado o Senhor com a sua vida, e sendo ela, sem precisar muitas vezes abrir a boca, né? E eu fico com o meu coração alegre, porque como eu falei no começo, os nossos filhos trazem essa alegria para a gente. E eu quero chamar a sua atenção em você como pai, né? Minha e a sua. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Amém? O que nós estamos passando para eles. Essa nova geração, essas crianças, irmãos, esses adolescentes, esses jovens que serão a igreja, né? O futuro da igreja.
o que nós, como pais, estamos derramando sobre eles. O que eles estão vendo em nós, o que eles estão vendo na nossa vida. O que nós estamos sendo, quem nós estamos sendo como pais. Será que, irmãos, nós nos preocupamos tanto em manifestar Cristo lá fora, para o mundo, mas eu e você temos manifestado Cristo para os nossos filhos? Os nossos filhos, eles estão vendo Cristo em nós, como pai, como mãe. Eles estão vendo isso em nós. Eles estão crescendo apaixonados por Jesus. Eles estão sendo instruídos, eles estão recebendo palavra, direção. Porque a gente entende que um pai, ele precisa dar para o seu filho provisão, proteção e destino. E nós temos oferecido isso para os nossos filhos. Nós temos dado importância para aquilo que importa para eles. Às vezes a criança vem com uma coisa bem bobinha, não é? Cadê os pais? Uma coisa bem bobinha, mas para eles é tão importante aquilo. E às vezes a gente fala assim, depois eu vejo. Deixa para lá, que depois nós estávamos aqui na hora do louvor orando, e a Manu chegou com uma cartinha. Que era para nós ler a cartinha dela. E aquilo é muito importante para eles. E às vezes a gente recebe isso, os nossos filhos vêm com algo que para a gente, mas é importante para eles. E nós, como pais, precisamos parar tudo e dar a devida importância que aquilo tem para eles. Amém? Para gerar memórias, para manifestar o Senhor na vida deles. Em nome de Jesus. Então, irmãos, eu quero convidar você a nós clamarmos ao Senhor. Que haja no nosso coração um desejo por nós sermos melhor a cada dia. Para que em todas as áreas que o Senhor nos chamou, para a gente fazer, para a gente atuar, nós seremos pessoas melhores quando a gente for primeiramente em nós. Porque é de dentro para fora. É aquilo que eu sou, né? O Senhor quer que a gente seja de verdade, pessoas de verdade, pessoas que sejam aquilo que falam. E o fazer, as outras coisas serão uma consequência daquilo que nós já somos, de quem nós somos dentro de nós. Precisamos clamar, Pai, me transforma, de dentro para fora. Precisamos clamar, Pai, abra os meus olhos, os olhos do meu entendimento. Em qual área, Senhor, da minha vida eu preciso ser melhor? Em que área da minha vida, Senhor, eu preciso buscar, eu preciso ser mais parecida contigo? Que área da minha vida, Senhor, eu preciso vencer? Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu preciso prosperar, para que possamos viver o que Deus espera de nós. Deus espera algo de mim e de você. E para que algo aconteça, nós precisamos nos mover. Como? Fazendo algo diferente do que nós já temos feito até hoje. Porque é loucura a gente fazer todo dia a mesma coisa e buscar um resultado diferente. Nós não vamos conseguir. Mas para que a gente encontre e consiga algo diferente, nós precisamos começar a fazer coisas novas, coisas diferentes. Nós precisamos buscar mais o Senhor, priorizar mais o Senhor. Não que eu esteja falando que você não faz, mas eu acredito que nada está tão bom que não possa melhorar um pouquinho. Que não possa ser melhor. E para que a gente experimente algo novo da parte de Deus, nós precisamos nos mover em algo novo, em um conhecimento maior, em uma busca maior, em praticar. Porque, irmãos, quando o Senhor me revelou isso, porque eu acredito que tudo é revelação, a gente ouve e não entende. De repente, recebemos a revelação que a sabedoria, ela é a prática.
Ela é praticar aquilo que eu sei. Aquilo que está na palavra do Senhor. Não tem como a gente ter sabedoria sem a prática da palavra. Não existe como. Amém? Então vamos nos desenvolver, vamos crescer em sabedoria, pedindo o Senhor nos ajuda. Não podemos nos conformar como estamos. Porque nós entendemos que o Senhor Ele é todo poderoso e Ele tem muito mais para nós. Amém? Nós como igreja, como tem sido ministrado aqui pela vida do pastor Manuel, da pastora Márcia, nós entendemos que o Senhor tem algo a mais para nós. Que o Senhor tem algo mais para derramar, para revelar sobre nós. Mas se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós não iremos crescer, nós não iremos avançar. Então eu convido você a não se conformar da mesma forma que está, mas se levantar. Se levante nesta noite. Se levantar, se posicionar no Senhor. E que você se mova, irmãos, em oração e em clamor, dizendo: Senhor, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero prosperar na minha vida espiritual, na minha vida. Eu quero entrar em um novo nível no Senhor. Eu quero, Senhor, ouvir a Tua voz, Pai. Eu quero, Senhor Deus, ser movida por Ti. O Senhor, Ele quer nos mover. O Senhor, Ele quer nos conduzir. O Senhor, Ele quer nos instruir na Sua palavra. O Senhor quer ter um relacionamento conosco. E quanto mais nós crescemos em sabedoria, na prática da Sua palavra, mais Ele irá derramar sobre nós. Mais do conhecimento, mais da sabedoria, mais do discernimento Ele derramará sobre nós, sobre o Seu povo, sobre a Sua igreja. E nós declaramos: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Não queremos, ó Deus, ser reprovados por Ti. Toda vez, Senhor Deus, que passamos por uma situação na nossa vida, mas nós queremos avançar, progredir, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, avançar, evoluir. Nós queremos, Senhor, como a Tua igreja, como os Teus filhos, Senhor, ser levantados, ó Pai, para manifestar o Senhor. Que o Senhor seja visto em nós. Que a nossa vida expressa o Senhor, possa expressar, Senhor, quem Tu és, Pai, quem verdadeiramente o Senhor é, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós Te clamamos, Senhor, nesta noite. Eu convido você a levantar um clamor nesta hora, aonde você está, e clamar: Senhor, ó Senhor, vem, Deus, sobre nós, e revela, Senhor, ao nosso coração, revela sobre a Tua igreja aquilo, Senhor, que nós não temos entendido, Senhor, aquilo, ó Deus, que nós temos o conhecimento, mas não temos entendido, Senhor. Pai, que o Senhor venha revelar ao nosso coração, traz revelação sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, Senhor, para que nós possamos avançar, para que nós possamos avançar